Desse jeito eu vou ter que ir pra junto. Ligar aqui, ó. Sim. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Esperança, em mais uma atividade hoje um tanto atípica, porque é com o Fábio, né? Ele vem de 2 em 2 meses, mais ou menos, né?
atender aqui os nossos pedidos para uma conversa fraterna. Então, hoje ele está conosco falando do tema Liberta-te do Mal. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, como é usual que fazemos sempre nas nossas atividades. O título da mensagem que elegemos se chama Adversários em Nós. Muita gente indaga. Não estão ouvindo lá? Tem que colocar, acho que a caixa mais para lá. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos-á ferido, impondo-nos prejuízos graves. Outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta, a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima da fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas, a detrimento de si próprio. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar às qualidades falíveis da nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários, pois, será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los, sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas do espírito, recordemos o próprio Cristo e entreguemo-los a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Mensagem do Espírito Emmanuel no livro Coragem. Então, após essa reflexão inicial, importante para nossas conclusões pessoais, para o nosso cotidiano, né? Porque todos nós temos essas dificuldades, com certeza, né? E o Fábio vai falar disso hoje também, né? De como conviver, por vezes, com pessoas que nos são adversários. Às vezes, dentro do lar, a gente vai encontrá-los. Mas nós precisamos aprender a amar, como disse Jesus, amar os inimigos. Não aceitando o que fazem, mas abençoando-os e não revidando o mal, como o mal. Então, antes de fazer a nossa prece inicial, gostaria de dizer que aqui na Casa Espírita, quem desejar aprofundar seus conhecimentos, nós temos um grupo de estudos iniciante nas quartas-feiras, após a palestra e os passes, mais ou menos às 20h45 ele começa, até 22 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos. Temos também no sábado à tarde, a partir das 18 horas,
grupo de jovens e o grupo da família. Então, também quem desejar participar é bem-vindo, é só comparecer nesse horário. A duração desses grupos do sábado, mais ou menos 1h15, 1h30. Sempre o conteúdo espírita que nós abordamos, trazendo então a doutrina espírita para as realidades atuais, né? As discussões atuais. Então vamos elevar o nosso pensamento, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. E vamos buscar essa conexão superior com os amigos espirituais que aqui estão em nome de Deus, para nos auxiliar a melhor compreender a mensagem desta noite. Que energias de paz nos envolvam, aliviando as nossas tensões, as preocupações, e que nós possamos nos concentrar nas abordagens que serão feitas nesta noite, tirando o melhor proveito, aprendendo, e assim edificando-nos para maior equilíbrio e esperança no nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade que aqui nos reúne nesta noite, e que assim seja. Então, também a título de esclarecimento, hoje nós não fazemos o passe individual em função do número expressivo de pessoas, né? Vai ser um passe coletivo no final, com a mesma eficácia. A espiritualidade vai distribuir as energias para todos, o passe coletivo que nós denominamos. O Fábio, depois da sua exposição, deixa aberto também para perguntas. Então, vocês podem ficar à vontade para que a gente possa continuar depois da fala dele, com os questionamentos de vocês, com alguma complementação. É uma conversa informal. Então, agora eu passo para o Fábio dar continuidade, né, com a sua exposição. Para quem não o conhece, o Fábio Franck é coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, que funciona esse centro próximo, junto, né, ao Hospital de Caridade de Juí, o CACOM, médico oncologista na sua profissão e expositor espírita. Então, que nós possamos ter bons momentos de reflexão. Obrigada. Obrigado, Yara. Quando a Yara disse que eu vim a cada 2 meses, quer dizer que eu sou que nem Papai Noel, que eu apareço uma vez por ano. E tem gente que ainda acredita, né? A fazer palestra. Bom, e essa é a atividade de um espírita. Quando nós nos determinamos a seguir uma doutrina, é porque nós buscamos respostas para os nossos questionamentos mais íntimos. Isso nos liberta e isso nos traz responsabilidade. Porque a partir do momento que nós descobrimos tanta coisa que existe de errado no mundo e que precisa ser consertado, isso nos revela também o nosso potencial de poder auxiliar nesse caminho. Então, alguns conceitos básicos da doutrina espírita nos trazem essa revelação e essa possibilidade de mudança. Então, ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é ter a capacidade de se modificar a cada dia, de poder fazer uma autoanálise de como foi o nosso dia, de como nós estamos, e tentar, então, essa reforma íntima no nosso jeito de ver as coisas, no nosso jeito de conduzir a nossa vida. Isso seja através dos nossos pensamentos, dos nossos atos e das situações que nós temos que enfrentar a cada dia. E esse aprendizado também vai nos trazendo serenidade e maturidade para entender que nós vivemos num mundo imperfeito, onde as pessoas que estão à nossa volta vão errar tanto quanto nós erramos. E que, então, dentro disso, nós temos que aprender vários conceitos que são conceitos cristãos.
me chamava a atenção. Eu trouxe um livro na qual eu baseei a minha palestra, recomendo, é um livro do Divaldo, psicografado de Joana de Ângeles, fantástico, com vários capítulos extremamente úteis para o nosso dia a dia. A Yara lia um livro sobre coragem. Então, tudo está escrito e tudo foi nos dito desde os ensinamentos de Jesus. Então, se nós temos esse manual de conduta ética e moral tão bonito para que a gente possa seguir, isso mostra por que Jesus é o caminho. Por que nós podemos seguir isso com toda tranquilidade e serenidade nos nossos corações. O palestrante Haroldo Dutra Dias, eu escuto muitas palestras dele, sou um grande admirador, colocava em determinada situação por que Joana de Ângeles inspirou Divaldo a escrever uma série psicológica. Para quem faz psicologia, eu gosto de psicologia, a análise do comportamento humano e de tudo que acontece conosco. Porque nós estamos atravessando momentos hoje na humanidade de muita perturbação, de muita transformação. Então, é normal que a gente se depare com, cada vez mais, as pessoas vivendo próximos da loucura. É como se as pessoas vivessem aqui nesse corpo, mas estivessem desconectados do mundo e da realidade. E isso a gente vê nas relações humanas, nos comportamentos. É que eu tenho... Mais para cá. Vamos ver. Quem faz palestra é assim mesmo. Quando eu comecei a fazer palestra, eu me lembro que, invariavelmente, o meu notebook enguiçava. E eu começava a fazer palestras com slides, depois eu fui aprendendo a fazer sem. E saber que sempre você tem que saber a palestra e você pode fazer de forma improvisada e que tudo vai ser de acordo com a situação que a gente se encontra com as pessoas. E aí eu me deparei tantas vezes com problemas técnicos, né, ou com interferências, que você acaba vendo que fazer sem slides, sem você ter um roteiro estabelecido, te deixa mais à vontade, mais livre para você falar e ter a sensibilidade de entender o que aquele público quer ouvir. Então, vou tentar de novo. Deixa eu ver mais para cá. Agora. Tá. Bom, então, para que a gente possa estabelecer... Tento de novo. Bom, então, para que a gente possa se situar o porquê disso, por que liberta-te do mal? O que é o mal? Deus não criou o mal, né? Deus nos criou com potencial para fazer o bem. O mal é a ausência de Deus na nossa conduta e quando nós desviamos, então, da conduta do bem. É como se a gente deixasse de lado toda a oportunidade que a gente tem, né, de seguir o nosso caminho e começasse a se ocupar ou permitir determinados desvios que a nossa imperfeição nos permite. Então, a gente percebe isso todos os dias aonde? Nas nossas relações. Porque nós temos o livre-arbítrio e temos o potencial de poder escolher de que maneira nós queremos levar a nossa vida. Então, todo dia nós nos deparamos com sentimentos que são sentimentos inferiores e que nos levam a ter que tomar uma escolha. Então, nós temos ciúmes, nós temos inveja, né? Nós temos raiva, nós temos sentimentos de ódio, de vingança, sentimentos que nos levam sempre a estabelecer uma relação ruim com as outras pessoas. Por quê? Porque nós não entendemos como o mundo funciona e nós não entendemos como a vida flui. Agora, no momento em que se estabelece na nossa vida que nós temos que ser felizes, o tempo inteiro felizes, né? Esse hoje é quase uma obrigação, e tanto estão aí livros de autoajuda, e guias, e coachings, e outras coisas para nos induzir a buscar essa felicidade.
nós esquecemos do principal, que é, nós não sabemos nem o que é ser feliz. Porque nós estabelecemos a felicidade como uma meta, como um local a ser atingido, um ponto da nossa vida a ser atingido. E esquecemos que felicidade é o processo de desenvolvimento da nossa vida. Nós estamos aqui encarnados num corpo físico para uma determinada tarefa, para evoluir, para crescer, como se fosse uma escola. Então, como é que nós aproveitamos essa oportunidade? Será que nós não estamos focados demais em tentar transparecer uma felicidade idealizada, que está longe do nosso bem-estar, e deixamos de lado as coisas simples? Então, ser feliz é um processo. Nós somos felizes quando nós estamos com tudo em paz, quando nós não temos problemas, quando nós somos capazes de vencer um desafio, né? Conquistar algo de bom, modificar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí nós nos deparamos com a certeza de que o conceito de felicidade está na possibilidade da nossa relação com as outras pessoas. Ninguém consegue ser feliz isolado, sozinho, né? Enquanto nós continuarmos enxergando os nossos irmãos, por exemplo, que vivem numa situação de miséria, numa situação de ignorância. Então, até mesmo as pessoas que nos desejam mal, elas nos desejam mal por uma incapacidade de compreender como nós vivemos. Né? Por que aquela pessoa, puxa vida, ela está sempre bem, ou ela está sorrindo, ela sempre procura ver o lado bom das coisas, ou ela tem determinado conforto material e eu não tenho. Nós estamos sempre com essa tendência de nos comparar, né, com as outras pessoas, e eu vejo isso muito nas pessoas que estão doentes, né? Às vezes você tem lá um paciente com um câncer terrível, né, uma doença assim que você sabe que ela tem poucos meses de vida se ela não tiver um tratamento adequado, você consegue o tratamento, né, ela reverte totalmente a doença, consegue estar viva há vários anos, né? Mas eu tenho tal e tal efeito colateral e o fulano ali que faz tratamento não tem nada. Espera aí, mas você está olhando só para uma determinada situação. Você não olha que existem pessoas em situação muito pior que a nossa. E eu sempre coloco isso. Olha, eu rapidinho junto 100 pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar. E aqui, para as pessoas que estão aqui nessa sala hoje, eu diria a mesma coisa. Quem se considera infeliz, sofredor ou vítima de alguma situação, eu diria, rapidamente eu junto 100 pessoas que dariam tudo para estar na nossa posição. Por quê? Porque nós temos essa mania de estarmos sempre pensando no ponto futuro, sempre sofrendo com o que está acontecendo. E também nós esquecemos muito de olhar para o lado e entender como funcionam as relações humanas. Então, é óbvio que à medida que nós vamos avançando posições, nós vamos fazendo inimigos, né? E que não vão gostar da gente por diversos motivos. Porque eu sou muito alto, porque eu sou muito baixo, porque eu sou espírita, porque eu sou médico, porque eu sou sei lá o quê. E isso é natural, né? Eu li ontem uma passagem que Buda, antes de ele atingir o Nirvana, que seria a autoiluminação, para quem não sabe, Nirvana é o estágio que nós nos encontramos de completo, quando nós conseguimos anular por completo os nossos desejos. Vocês imaginam você chegar a um ponto da tua vida e de evolução que você simplesmente não deseje mais nada, ou que isso não importe mais para você, porque segundo o ensinamento budista, a causa das nossas aflições, dos nossos sofrimentos são os desejos que nós temos. O desejo por poder, o desejo por dinheiro, né, o desejo por prazer. E isso faz com que a gente sofra. Tá? Então, ele trouxe todo esse ensinamento para a humanidade e, num determinado momento, ele teve um sobrinho que era seguidor dele e começou a invejá-lo, porque ele era amado pelas pessoas, ele era seguido, e as pessoas não gostavam dele como gostavam de Buda. E aí ele começou, então, a gerar intriga, a gerar maledicência, a criar confusão e a criar dissidentes, né, contra ele. Mesmo exemplo, Jesus. Preciso dar um exemplo de Jesus aqui. Então, se pessoas com esse grau
né, de elevação espiritual, tem inimigos, quem somos nós para não tê-los? E, obviamente, nós vamos encontrá-los em cada caminho, né? Porque as pessoas, a situação mais evidente é, se você quer arrumar um inimigo, quer que o seu vizinho se torne teu inimigo, compra um carro novo. Compra um carro novo, né? Apareça amanhã lá com um carro novo, assim, tirado da concessionária, estacione na garagem, preferente na frente, né? Lá de fora, assim, né? Do lado do vizinho, ver se você não vai arrumar determinados inimigos. Isso é inerente e natural da pessoa humana, né? O primeiro sentimento que a gente tem é esse sentimento ainda inferior. Com o passar do tempo, nós vamos nos dando conta do que realmente importa na nossa vida. Nós vamos nos dando conta de que as coisas materiais, elas são importantes, sim. Né? Se eu precisar hoje, por exemplo, viajar, é muito melhor que eu tenha um carro, né? Mais rápido, mais ágil, mas eu não vou ser escravo daquilo. Então, você não pode ser escravo dessas coisas materiais. Então, nós não podemos nos esquecer disso, né? E o mais importante, que talvez esse seja um conceito que a gente comece a trabalhar aqui, falando na questão do mal. O mal que os outros me desejam não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Qual é o principal elemento aqui de tudo isso? É a nossa consciência. As pessoas têm medo do inferno, né? Acham que vai ter lá algum capeta lá, né? Nos espetando lá no inferno, e a gente vai estar lá no fogo eterno no inferno. Não, o verdadeiro inferno é a nossa consciência. É a nossa consciência. Quem sabe que fez mal, quem sabe que prejudicou outra pessoa, não fica com a sua consciência em paz. Vai ficar com um sentimento que é extremamente avassalador, que é a culpa. E como nós sentimos culpa ultimamente, né? A gente sente culpa por tudo. A gente sente culpa por não estar fazendo trabalho voluntário, a gente sente culpa por não cuidar tanto da nossa parte espiritual, a gente sente culpa por não cuidar do nosso corpo, com a alimentação, com o exercício físico, a gente sente culpa de não ter tempo para nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, né? Nessa síndrome de ansiedade que acaba se generalizando. E isso, então, vai explicando por que tanta angústia, por que tanta ansiedade, por que tantos males como depressão, né, que assolam a humanidade. Então, dentro desse conceito, quando nós conseguimos encontrar um caminho e saber que através do trabalho do bem, através da caridade, e é isso que Allan Kardec nos deixou, talvez de mais importante, é estabelecer que fora da caridade não há salvação, caridade nos termos que Jesus nos ensinou, que é perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias e amor ao próximo. E é isso que nós somos desafiados todos os dias, porque é natural, nós somos humanos e a todo momento nós nos deparamos com pessoas que nos são simpáticas e pessoas que nos são, muitas vezes, nos geram mal-estar. Isso é natural da pessoa, né? A gente convive em grupos e até mesmo reencarna em família por afinidades. O importante é que, dentro disso tudo, a gente tenha um comportamento digno para poder enfrentar todas essas situações. Quando a gente passa por algum tipo de situação que é desagradável, por exemplo, quando a gente descobre que tem determinada pessoa que não gosta da gente, quando descobrem que algumas pessoas estão falando mal da gente, estão nos caluniando, quando a gente recebe essa notícia, isso não nos dá um mal-estar, né? Quando a gente chega assim, fulano, eu nem queria te dizer, mas assim, o fulano lá falou que tu é isso, isso, isso. Que, aliás, a pessoa que faz isso não é teu amigo, né? Um verdadeiro amigo, ele pode te alertar para algumas coisas, mas ele não vai estar todos os dias te dando esse passe negativo. Então, você recebe, através daquela pessoa, toda aquela energia negativa que ela canalizou para você. E aí, o que eu faço com isso?
Tem uma história que conta que um determinado sábio, né, estava numa aldeia, ele era o sábio daquela aldeia, e ele era conhecido como uma pessoa impassível, assim, né, e que não se alterava nunca, né, totalmente pacificado. Até que um dia chegou um guerreiro, né, conheceu ele e disse, esse cara, quero ver se esse cara não vai reagir. E aí, então, foi até esse sábio, e toda a comunidade ficou assistindo. Ele começou a agredir com palavras, começou a jogar terra no sábio, cuspiu no sábio, né? Ficou horas insultando o sábio. Até que ele virou as costas, né? Olhou para a população e se viu, ele não é sábio, ele é um covarde, porque ele nem reagiu, né? E foi embora. E aí a população veio toda falar com o sábio e dizer, puxa vida, você não reagiu, né? Como é que você foi se acovardar? E o sábio respondeu, quando te trazem um presente, né, ou querem te entregar um pacote estranho, né, feio, mal cheiroso, e você não quer, você aceita? Não. E o que acontece com esse pacote? Ele vai embora com a pessoa que quis te trazer. Exatamente a mesma coisa. A pessoa que vem nos desejar mal, que vem nos querer mal, né, a gente pode absorver tudo isso e aí sim, a partir disso, gerar todo um desequilíbrio que vai nos levar a despertar todos os nossos sentimentos mais inferiores, ou nós podemos nos apaziguar, não perder o equilíbrio e tentar manter a nossa paz. Isso é fácil? Quantas situações por dia nós somos desafiados a cada momento? E existe também a seguinte questão, quanto mais nós evoluímos e mais avançamos, e mais estamos preparados, mais nós somos desafiados. E aí a gente vai se deparando com situações que a gente vai vendo, de injustiça, de desonestidade, né, de situações que nos desafiam a ter que ter coragem de enfrentá-la de uma maneira, né, firme, como Jesus sempre foi. Para Jesus tudo era sim, sim, não, não, exatamente, não existia meio termo, né? Ou é verdade ou não é. E ao mesmo tempo nós temos a capacidade de entender os nossos irmãos, não sendo coniventes ou estando de acordo com aquela conduta dessas pessoas, mas aprendendo simplesmente a perdoá-los, a relevar isso e a tentar modificar a situação, principalmente pelo exemplo. Principalmente pelo exemplo. Porque nós somos seres imortais. Nós temos toda uma conduta que é desenvolvida durante nossa existência. Então, se em determinado ponto da nossa vida, a vida nos coloca um desafio, nos coloca uma determinada situação, a primeira coisa que nós temos é de ter tranquilidade de entender. Estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho do bem, tem algo que eu deveria ter feito e não fiz, né? Como foi a minha conduta? E aí, a partir disso, pensar, a minha conduta prejudica alguém ou vai prejudicar alguém, né? A ponto, né, de eu ter que evitar que eu possa fazer isso. Então, são os ensinamentos que nós temos. E como é que nós desenvolvemos isso? Vivendo. Não existe outra maneira. Às vezes, tem determinadas pessoas que nos colocam, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Ok, ótimo, né? Isso já é algo bastante proveitoso. Mas você fez o bem? O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito das oportunidades que você recebe a cada dia? E não só na profissão, eu não preciso ser alguém que vai lidar diretamente com isso, mas através da gentileza, da educação, da possibilidade de auxiliar pessoas que estão em dificuldade, de poder oferecer um ombro amigo, de termos a capacidade de não falar mal dos outros, né? E vejam como isso é difícil. Experimentem passar alguns dias sem falar mal de ninguém, né? E aí, se vocês conseguirem, experimentem tentar alguns dias não pensar mal de ninguém, né? Seja do Galvão Bueno, quando ele está narrando o jogo do Brasil, né, que você está xingando o teu time de futebol, tente se manter nesse tipo de sintonia.
É fácil? Não. Mas a vida é esse constante aprendizado. Outra coisa, nós temos mania de reclamar das coisas, né? Estamos o tempo todo reclamando de tudo, né? Porque o meu país não presta, porque tudo é ruim, né? Porque as coisas não acontecem para mim, porque Deus não me ama, né? Por que Ele está me colocando em determinada situação? Eu escutei essa semana algo que é bem interessante. Quem nos ama não é bom para nós 100% do tempo e fica passando a mão na nossa cabeça 100% do tempo. Quem nos ama de verdade, e quem é pai vai entender isso, às vezes tem que nos dizer a verdade, tem que nos puxar a orelha, né? Tem que nos dar uma sacudida. E é por isso que Deus nos permite que a gente passe por determinadas situações, para o nosso despertar, para o nosso aprendizado. Então fica mais fácil de entender por que a gente vai ser testado a cada momento. Porque é muito fácil a gente ter fé quando está tudo bem. Né? Quando está tudo bem, você tem fé. Facílimo ter fé. Agora, quando as coisas apertam, né? Quando você começa a achar que a casa vai cair, que as coisas estão ficando insuportáveis para você, qual é a nossa reação? É a reação mais fácil de fugir ou tentar se esconder da realidade, como a maioria das pessoas faz isso através de substâncias ou através de fugas, né, por caminhos que não são corretos, ou a gente vai enfrentar aquela situação e vai dizer, bom, se isso veio é porque é para mim, né, então vamos tentar resolver isso da maneira mais adequada. Vejam o quanto o conhecimento de que essa vida não é única, né? Que a gente não está aqui apenas nessa existência, que essa é apenas uma passagem, faz toda a diferença para a gente enfrentar isso. Porque se eu sei que eu vou viver eternamente, que essa é apenas uma passagem, eu obrigatoriamente começo a cuidar mais de mim e da minha conduta e da minha vida. Agora, se a vida é só essa aqui, se tudo termina com a morte do corpo físico, então, tanto fez ou tanto faz. Por isso, às vezes, as pessoas chegam assim, doentes, né? A pessoa tem alcoolismo e fuma. E a família vem dizer, doutor, né? Ele vai morrer mesmo, né? Agora não adianta mais ele tentar parar. Não. Quando nós tivermos a oportunidade de já podermos nos livrar de determinados vícios, de determinados erros, de determinadas atitudes que são erradas, quanto mais cedo, melhor. Então, nunca é tarde para que a gente possa iniciar a fazer isso. Entender que nós vivemos no meio de pessoas doentes, psicologicamente doentes da alma, enfermos da alma, pessoas que trazem isso de outras existências, e que essas pessoas vão conviver conosco, e às vezes vão conviver no seio da nossa família, exatamente para que elas possam ter a capacidade de, primeiro, serem amadas. Talvez essas pessoas nunca tenham recebido um gesto de afeto ou de amor, tenham sido perdoadas, porque se nós chegamos hoje aqui numa posição um pouco mais confortável de esclarecimento, é porque num passado muito remoto nós fomos perdoados, e esse perdão nos permitiu chegar até aqui. Então, se nós somos perdoados, quem somos nós para não perdoar? Então, essa mudança de postura, essa mudança de atitude, ela se faz urgente. Que a gente comece a não julgar mais tanto as pessoas, a entender as pessoas com olho de compreensão. E isso é difícil, porque, primeiro, né, você tem que olhar as pessoas e não julgá-las. Né? Segundo, tem que tentar convencer essas pessoas pelas nossas atitudes. Não adianta nada você vir aqui fazer uma palestra com palavras bonitas, se no dia a dia ou se nas relações que você tem, você demonstra outra coisa. Porque são as nossas atitudes que vão fazer a diferença. Como eu sou no meu dia a dia. Né? Como eu sou... uma vez, visitando o Cacom, veio um humorista visitar o Cacom. E um humorista, assim, né? Engraçadíssimo, né? E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sem a fantasia, sem a máscara. Gente,
Uma pessoa assim, ó, totalmente sem empatia nenhuma, sem graça, assim, sabe? Técnico, seco. E você olhava assim, meu Deus, nem parece, né, que é essa pessoa, é uma transformação. Mas o que me deixou mais perplexo, e puxa vida, né? Para ele seria mais interessante que ele fosse no dia a dia, né, uma pessoa mais leve, mais solta, né, e não só na vida profissional. Como nós nos portamos? Porque nós usamos máscaras. Nós, na rede social, estamos lá, né, bem-sucedidos, bonitos, jovens, né, com fotos trabalhadas, né, sempre sorridentes, em situações que são situações que dão inveja para os outros, viajando, né, porque agora o novo conceito de felicidade é viajar o mundo, né, mas como nós somos no nosso íntimo? Como nós somos na nossa relação pessoal, no nosso dia a dia, no nosso trato pessoal? E o que realmente importa é o que nós somos para os outros ou o que nós somos para nós mesmos, no nosso íntimo? Então, a doutrina espírita tem o poder de nos trazer esse tipo de conhecimento. E de dizer que nós podemos, sim, mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de ver a vida já saindo por essa porta, pela maneira como nós nos colocamos frente ao mundo. Será que eu sou, então, um miserável sofredor, né, que tem que estar reclamando todos os dias por que Deus me colocou nessa posição? Ou será que eu entendo que se eu estou em determinada situação, é porque, primeiro, é a minha necessidade pessoal, né? Chico Xavier já nos dizia, nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar. A gente tem o corpo físico que precisa, a família que precisa, a profissão que nós precisamos e moramos onde nós precisamos morar. Tá? Essa é a nossa necessidade. Então, a partir disso, a partir desse conceito, como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer para transformar a realidade em minha volta? E como eu posso, então, viver em paz? Porque, sinceramente, essa ditadura da felicidade é uma coisa tão distante ou tão ilusória que nós não devemos buscar isso. Né? Não quero é ter uma vida plena, né? Uma vida onde eu possa dizer eu sofri, eu chorei, eu tive momentos felizes, eu tive erros, eu me reergui, eu aprendi, eu fui em frente, eu lutei e eu fiz algo que possa ser transformador para a realidade em que eu vivo. Porque quando nós queremos modificar algo, nós temos que começar pela nossa própria autotransformação, nossa reforma íntima. Então, quando nós tivermos essa capacidade de nos modificarmos, aí sim, né, nós vamos poder modificar as pessoas que estão à nossa volta, e aí nós vamos tentar modificar o mundo que a gente se encontra. E de que maneira? Tentando sempre fazer o melhor, dando o nosso exemplo e seguindo em frente. É muito complicado. Quando nós visualizamos como é o mundo, nós encontramos um mundo hoje doente. Um mundo com pessoas infelizes, né? Muitas vezes pessoas vivendo e andando em círculos, porque a maioria das pessoas não consegue responder as 3 perguntas básicas da nossa vida hoje, né? Quem eu sou, né? De onde eu vim e para onde eu vou. Nós sabemos responder essas 3 perguntas? Eu sei exatamente, então, quem eu sou? Eu paro para fazer essa reflexão todos os dias? Conhece a ti mesmo? Quem eu sou? De onde eu vim? É fácil. Isso também não é muito complicado de se saber. Eu paro e sento em casa e reflito. Bom, se eu, né, estou aqui, nessa posição, nessa família, tenho determinada profissão, né, você já vai entendendo quais são as necessidades que nós temos de resgate. Né? Como é que eu lido com as coisas materiais, como é que eu lido com as outras pessoas. E o principal, para onde eu vou? O que eu quero da minha existência? E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O guia está aí, caridade. Se nós vivermos na caridade, se nós seguirmos esse código de ética tão incrível que Jesus nos deixou, sem sombra de dúvida, nós vamos ter sempre um parâmetro para poder seguir. Agora, nós temos coragem para tanto?
Porque nessa estrada, né, muitas vezes nós vamos nos encontrar sozinhos, muitas vezes nós vamos ter que nos afastar de determinadas pessoas, muitas vezes nós vamos ter que dizer não, dizer, olha, me desculpe, mas isso não é correto. Né? E aí nós vamos ter que enfrentar convenções sociais, hipocrisia, né? Nós vamos ter que lidar com a raiva das outras pessoas que não aceitam, né, a transformação. Mas não existe outro caminho. Depois que você descobre, né, algo, você descobre que aquilo é errado, que aquilo não pode mais continuar sendo feito assim. O que eu faço? Eu vou conseguir viver em paz com a minha, né, comigo mesmo, sabendo, né, que aquilo eu vou ter que tentar dizer, não, peraí, agora não dá mais. Né? Precisamos continuar seguindo em frente. É como a pessoa que fuma, né? Você vai lá e diz para a pessoa que fuma, pode dar isso de doença. Né? Quando se descobriu que o cigarro causava todos os malefícios, você pode chegar e dizer para a pessoa, não. Né? A pessoa vai dizer, não, mas eu não sabia que isso... Não, sabia. Né? Você sabe que isso é certo, que isso é errado. Mas você tem o livre-arbítrio de tomar um caminho que possa ser, né, o caminho do bem, ou ainda continuar persistindo em determinada conduta que não é tão correta. Então, isso faz todo sentido. Mas, vejam bem, entre nós e vivendo conosco, existem espíritos ainda que não despertaram nada, que vivem na mais completa e absurda ignorância, gerando violência, né? Incitando crime, incitando situações de extrema dificuldade para várias outras pessoas. E como é que nós lidamos com esse tipo de pessoa? Como é que é o nosso comportamento frente a isso? Então, para encerrar, e para vocês verem como nós estamos distantes da nossa evolução espiritual, eu gostaria de encerrar com uma oração, que é uma oração de Bezerra de Menezes, né? Que foi quem nos trouxe à tona foi o Divaldo Pereira Franco, e que fala um pouco da nossa capacidade de perdoar as pessoas que nos fazem muito mal, né? Que nos fala um pouco sobre a nossa necessidade de desprender um pouco do nosso amor e da nossa bondade para as pessoas que estão vivendo em situações de crime, de violência, né? De crueldade. Será que nós conseguimos ter esse coração tão bom e esse desprendimento tão grande, esse amor cristão tão grande, a fim de rezar por essas pessoas e pedir amparo para essas pessoas? Porque a gente sempre pede amparo para as vítimas, isso é justo, né? Mas nós esquecemos de pedir amparo e luz para que essas pessoas causadoras de tanto caos também sejam amparadas. E é por isso que Bezerra nos diz: Senhor, os homens se reúnem todos os dias no mundo para pedir, para reclamar, para maldizer. Legiões humanas devotadas a ti entregam-se para que as comandes, tá? E multidões sintonizam contigo, buscando servir-te. Mas permite-nos agora um espaço para a gratidão por esses dias de entendimento que vivemos aqui na Terra. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas, hoje queremos fazer de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes e os desiludidos, nós os encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a Terra, estabelecendo nela a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão queremos pedir pelos seus algozes, as pessoas que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, e que comprazem-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos.
Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, aos irmãos que se cegaram a si mesmos, ensandecidos, ateiam labaredas de ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isso que, em te agradecendo todas as dádivas de paz que fruímos nesse momento, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-os para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sobre o látigo da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos, em épocas remotas, por esses caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desgraça. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir na felicidade enquanto houver na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvios da perturbação e que conscientemente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor das nossas vidas. Quantas pessoas existem assim no mundo ainda? Quantas pessoas que fomentam as guerras, os crimes, as barbáries, as desgraças. Quanto o nosso mundo ainda vive. Nós temos um continente inteiro, como a África, onde as pessoas vivem como se fossem animais primitivos, não tendo direito a nada. Nós temos regiões da Terra que vivem em guerra. Nós estamos assolados a todo momento por doenças. Por quê? Porque nós, apesar de toda a nossa evolução intelectual e científica, apesar de termos tratamentos cada vez mais modernos, termos acesso à ciência, tecnologia, que nos permite, conforto, nós ainda moralmente estamos muito parecidos com a há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve entre nós. Então, é essa evolução moral que nós precisamos enxergar. E é isso que vai balizar a transformação da Terra. De que maneira? Certamente com espíritos que estão chegando para aguentar toda essa mudança e proporcionar toda essa mudança. Parem e observem as crianças. Não é à toa que nós dizemos todos os dias, Estamos aí determinando gerações. Se você é millennium, se você é baby boomer, se você é geração X, Y, ou sei lá qual é a letra. Por quê? Porque você não pode mais reencarnar nesse planeta com a inocência que nós tínhamos quando éramos crianças, que brincávamos na frente das nossas casas, que não existia celular, que a nossa mãe, quando a gente voltava para casa, 10 horas da noite, é que a gente dava um relatório, a gente tinha passado o dia inteiro fora. O mundo não permite mais isso. E as crianças estão vindo mais preparadas moralmente também, e precisam desse suporte que nós temos que dar. Elas estão mais preocupadas com a natureza, em cuidar do nosso planeta, estão preocupados em respeito, Quando se fala hoje em respeito e em tolerância, porque você tem que tolerar as diferenças, você tem que tolerar as mudanças, você tem que imaginar que as coisas já não são mais estáticas, elas estão em constante transformação, e como nós nos transformamos hoje, o palestrante Haroldo Dutra contava que em muitos livros espíritas, se a gente desencarna e está muito perturbado, não teve uma vida correta, a gente vai para o umbral, e lá no umbral as pessoas leem, nos assolam com tudo que a gente fez de errado na vida. Agora a versão moderna disso deve ser, provavelmente eles chegam lá, eles vão ter acesso às suas mensagens no WhatsApp, E aí eles vão ficar projetando, todo o teu WhatsApp lá, todas as tuas conversas, e aí você diz, se agiu bem ou não, como foram as suas condutas. Que cada um de nós tem a capacidade de entender isso, Quando nós começamos nessa caminhada, muitas vezes nós vamos enfrentar um leão por ano, Eu não tenho que matar um leão por ano. Depois a gente já vai tendo um pouquinho mais de conhecimento e já vai ter um leão por mês. Depois, quando a gente crescer mais, esse leão vai ser semanal, e depois ele vai ser diário,
depois talvez ele seja de hora em hora. Por quê? Porque isso significa que nós estamos crescendo, né? E nós vamos despertar, muitas vezes, raiva de outras pessoas. Como nós temos que reagir frente a isso? Mantermos a nossa conduta ética e moral, nos mantermos no caminho do bem, perdoar as pessoas que não nos querem bem e seguir em frente. Porque, como eu disse na palestra, o mal que me desejam não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Que a gente tenha noção disso e que mantenha o nosso coração iluminado. Todos nós tenhamos uma boa semana, de muita luz, de muita paz, de muito trabalho no bem, de muita capacidade de entender as situações que nos encontram e que a gente saiba fazer a leitura, né, de tudo que acontece à nossa volta e entendendo que nós vamos ser desafiados a cada momento para que a gente não prossiga. E esses desafios vêm a todo momento. Lembrem assim, quase como se fosse a gente tem que seguir uma dieta. A gente está lá tentando seguir a dieta na primeira semana, né? Maravilha. Né? Segunda semana parece uma festa, né? Depois vem feriado, né? Esse ano vai ter bastante feriado prolongado. Aí depois, quando a gente vê, já derrapou, né? E não volta mais. Fazer ginástica, a mesma coisa, né? Eu começo na ginástica, é verão. Aí começa a vir no inverno, esfriou, né? O meu professor já não pode me atender aquele dia, quando vê, já não vou mais na academia. Né? Nossa conduta como espírita, nosso cuidado da nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Né? Se nós não tivermos disciplina de entender que nós temos que seguir em frente, que nós temos que nos habituar, muitas vezes, a aproveitar melhor o nosso tempo, né, com leituras que sejam mais edificantes, com pensamentos que sejam pensamentos mais elevados, e aqui então a gente entende a importância da oração, e o quanto a oração nos coloca em sintonia com a espiritualidade, nós vamos entender que esse é o desafio da nossa existência. Por isso que quando a gente vem aqui na Casa Espírita, a gente sai com o coração em paz, tranquilo, né? A gente se reequilibra, a gente se refaz. E aí a gente sai dessa porta, e ali na rua, nossos companheiros e inimigos estão nos esperando para tentar nos desequilibrar. Então, a gente tem a disciplina suficiente para continuar e que a gente não esqueça. Nossa maior arma é o amor e a caridade. Uma boa noite a todos. E agora, como a Yara mesmo falou, eu abro para perguntas, né? Para a gente aproveitar melhor a nossa noite. Com microfone e tudo, né? O pessoal do SUS, né, tá me escutando bem? Beleza. A gente fazia algum tempo que eu não vinha na Casa Espírita assistir uma palestra. A gente vai, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Aí quarta-feira eu fiz de tudo para tentar vir, senão eu nem contei para a Yara. E aí eu quis trazer, né, minha esposa, minhas filhas, e aí estava desde o meio-dia me organizando. A palestra às 8 da noite. Gente, o que aconteceu de coisa para que eu não viesse, vocês não fazem ideia. Cada hora uma desequilibrava, cada hora tinha um problema, eu tocava o telefone, e minha filha pequena, meia hora antes, apertou o dedo na porta, né? Isso dói, chora, daí não vamos mais, depois não, até que eu peguei todo mundo, botei no carro, não, vamos sim, né? Viemos, e foi muito bom, a gente também precisa, né, dessa troca e desse ambiente, mas isso serve para ilustrar como nós inventamos desculpas a todo momento para não fazer as coisas, né? Eu sempre brinco que antigamente era mais fácil, que a gente podia se esconder embaixo da cama, e agora inventaram essa maldita cama box, e você não consegue mais, né, se enfiar dentro dela. Tem umas versões mais modernas, quem pode, tem aquela baú que tu ergue, pode se enfiar dentro,
mas, né, as coisas têm ficado mais difíceis. Então, não adianta se esconder embaixo da cama, temos que enfrentar. E se todo mundo for parar para pensar, amanhã é segunda-feira, né, sabe exatamente do que a gente tem que estar, do que eu estou falando. Isso é combinado. Quando ninguém pergunta, e ela vem. Tem que usar o microfone, cara. Eu sei que esse tema que você abordou, ele está bastante relacionado, assim, com a questão da gente saber lidar com aqueles que nos são adversários, né, das dificuldades. Mas o mal, ele também se apresenta com outras roupagens, né? Então, a gente vê hoje muitas situações que você até citou de depressão, né? E muitas vezes a gente percebe também que essa depressão, ela começou por causa de ofensas, mágoas, né? Que foram trocadas, foram alimentadas, foram multiplicadas ao longo do tempo, né? Coisas que a gente não falou para a pessoa, coisas que a pessoa nos falou, né? Enfim, quem acaba desenvolvendo. Então, o que seria bom fazer nesse sentido quando a pessoa já está com esse processo depressivo instalado por conta de uma traição, de uma calúnia que foi inventada, né? Coisas desse gênero, ou de mágoa mesmo. O que ela poderia fazer, assim, a mais, e as pessoas que estão com ela, para modificar esse quadro? Eu pergunto isso porque a gente tem contato, assim, com bastante pessoas que estão nessa situação e que não é uma depressão, digamos, que vem já de vidas passadas, né? A pessoa já tem uma depressão crônica. Não, ela foi ficando deprimida porque ela não conseguiu lidar com digamos, com esses ataques, né? Eu acho que uma das armas mais poderosas que a gente precisa combater é o desânimo, né? Porque é muito fácil que a gente seja atingido pelo desânimo. Basta eu chegar e fazer uma crítica contumaz para qualquer pessoa, ou dizer que geralmente quem faz isso é covarde, né? Se usa de palavras de outras pessoas e critica, né? E aponta os nossos defeitos. E isso costuma nos ferir, nos magoar pelo orgulho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Hoje, nós vivemos um problema sério de vazio existencial pelo fato de nós sermos tomados de múltiplas tarefas que nos consomem totalmente o nosso tempo e que nos esgotam física e psicamente e até espiritualmente, né? Então, dentro dessas múltiplas tarefas e funções que nós temos, isso vai nos deixando a sensação de vazio. E a gente vai perdendo um pouco o sentido da nossa existência, né? Porque vocês imaginam, a gente tem tantas possibilidades hoje, tantas opções, que é muito angustiante. Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou utilizando bem o meu tempo, né? E eu tenho essa sensação de o tempo está escorrendo entre os meus dedos o tempo inteiro e a minha vida está passando e eu estou envelhecendo, né? E o que será que está acontecendo? Será que eu sou feliz ou não? Né? Será que eu sou uma pessoa de bem ou não sou? E para quem tem uma mínima noção e começa a trabalhar no caminho do bem, então quando nós somos atingidos
por determinada situação, por determinado comentário, até por uma crítica, é normal que a gente caia no desânimo. E isso também é gerador de depressão. O importante, então, é nós estabelecermos aqui questões que são bem claras. Primeiro, nós não somos perfeitos, né? Segundo, nós erramos todos os dias, e isso é natural, e nós nos encontramos num mundo ainda de provas e expiações, que é um mundo extremamente imperfeito, e que eu não tenho que carregar sobre os meus ombros uma culpa maior do que eu já carrego, e não tenho que carregar a culpa dos outros, né? Então, a gente está ali, tão preocupado com a vida das outras pessoas e, mas e a tua vida? O que você está fazendo? O que te torna feliz? O que te torna... você se sente útil, né? O que faz a tua vida ter sentido e ter significância para você e para os outros? Então, estudar, buscar o conhecimento, que é isso que vai nos libertar de tudo isso. Então, a pessoa pode chegar e ela estar perturbada e doente perto de você e expressar toda a agressividade dela, né? Tentando de colocar para baixo. Mas nós sempre temos que buscar esse nosso autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É antigo, mas é verdade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel dentro dessa existência, dentro de tudo isso? E como eu posso fazer para me sentir útil, para me sentir pleno, para me sentir alguém importante? De verdade, não por conceitos ou preconceitos que as outras pessoas estabelecem. Porque hoje a gente tem que ter sempre... engraçado, né? A gente tem que estar sempre jovem, todo mundo quer viver até os 100 anos, mas ninguém quer ficar velho. Ainda não descobri, né, qual é a mágica para se conseguir isso. E você tem que ser rico, bem-sucedido, as pessoas querem ser famosas, né? Não é importante ser famoso. O importante é você ter importância, ou seja, é você fazer sentido na vida das outras pessoas. Saber que você conseguiu transformar a vida das outras pessoas para melhor, modificando o que está à nossa volta. É isso que nos faz e nos leva a fazer trabalho voluntário, né? Porque você se sente capaz de modificar aquilo que você julga que está errado, modificar a vida e a existência das outras pessoas, modificar a realidade que está à minha volta. Então, quem está passando por um processo hoje depressivo, quem está se sentindo vazio, o melhor conselho que eu posso dar é o trabalho. O trabalho liberta. O trabalho nos proporciona sentido à nossa existência. E aí a gente começa a ver que existem pessoas em situação de muito maior sofrimento que nós, basta olhar para o lado, né? E que muitas vezes a gente reclama quando nós temos todas as possibilidades do mundo. Então, que a gente fuja desse vazio e dê existência para o nosso sentido para a nossa existência através do trabalho no bem. Acho que esse é o único caminho. Caridade. Gostei muito da pergunta dela. Gostei muito. Eu até tinha vontade de fazer, só que eu não sabia me expressar. Muito obrigada pela sua pergunta. Vai ver que eu captei, né? É isso, né? E a experiência, e quantas vezes nós precisamos exatamente perceber isso, né? Quando a gente começa a perceber que, puxa vida, a agressividade dessa pessoa, ela não é normal, ela tá diferente comigo, ela tá estranha, né? Ou ela descarregou todos os problemas em cima de mim, e a gente se ofende e se afasta. Não, e a gente diz, não, espera aí, não é normal, né? Alguma coisa está acontecendo aqui. Talvez seja para minar a nossa relação. E aí, você chegar e sentar para a pessoa e dizer, o que houve contigo? Por que você está assim? E não responder com mais violência ou uma reação que seja desproporcional. Isso, a serenidade, a maturidade nos traz. E isso a gente só vai alcançar como? Trabalhando, aprendendo, errando, né? Até que a gente tenha essa possibilidade de entender as pessoas, entender as situações que elas se encontram, né? E poder seguir em frente.
Então, nós agradecemos a presença de todos e também a disposição do Fábio, né, sua colaboração aqui conosco. Convidamos, né, as nossas atividades aqui na Casa Espírita, a Casa da Esperança, são sempre nas quartas-feiras, 16 horas, palestra pública e passe. Quartas-feiras, às 20 horas, também, palestra e passe. E nos domingos, nesse horário em que a gente hoje se encontrou. Serão todos sempre muito bem-vindos, com muito carinho. Se alguém desejar estudar, é só nos procurar que a gente encaminha daí para um grupo de estudos, ok? Então vamos fazer o nosso agradecimento, a prece final, agradecendo a Deus a oportunidade em que aqui hoje nos encontramos para o nosso aprendizado, a nossa evolução, sobretudo para que possamos ter um significado na nossa vida, que nos traga bem-estar, esperança, e assim podermos também envolver as outras pessoas que estão conosco. Muito obrigado, Senhor. Que estas boas energias, essas reflexões nos acompanhem durante a semana, nos nossos desafios. Todos nós os temos e temos plena capacidade de superá-los. Cada desafio, cada problema ultrapassado nos torna mais fortes, amadurecidos, melhores. Então, que estas boas energias de paz, que a espiritualidade amiga que nos ofertou, nos acompanhe no retorno ao lar e nos nossos afazeres. Muita paz, gratidão e amor no coração de todos. Que assim seja. Pode abrir lá a porta. Não sei como. Que bom que eu consegui elaborar, né? Que bom, querida. Apareça. Sim. Tá?